Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Amélia do canal SP Poli Informação e hoje eu quero agradecer os inscritos no nosso canal e aos não inscritos que se inscrevam e compartilhem o nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série Agito SP Polio, eu entrevisto a Mônica Veloso, que é a nossa bela representante por viver a polio em sua infância e hoje sentindo os primeiros efeitos tardios da polio, que é a síndrome pós-polio. É uma esposa, mãe, profissional, defensora do Brasil no esporte. Então, Mônica Veloso, para que a gente possa conhecer um pouquinho, ela é para-atleta de natação desde 1998, recordista mundial dos 1.500 livre, recordista americana dos 800 livre, recordista brasileira e regional norte e nordeste. É a primeira para-atleta a fazer a travessia do Mar Grande e Salvador de 14 quilômetros. Está no livro brasileiro dos recordes por mais de 300 maratonas. Foi a para-atleta mais de 20 vezes, inclusive 2019. E foi campeã do circuito de maratona aquática Guadalupano no México, Estados Unidos, Chile, Alemanha, Mercosul, Copa Verão Catarinense e o circuito Hamrid. Ou seja, vamos agora então conhecer um pouquinho da história da nossa querida Mônica Veloso. Então é um super prazer estar aqui com você disponibilizar esse tempo para falar com pessoas como você, como eu, muita coisa que a gente pode aprender com você. Eu vou querer iniciar assim, fazendo um retrocesso, para depois a gente falar quem é a Mônica hoje, né? Mas como foi a Mônica? Eu tive pólio com 2 anos, né? Eu tive pólio com 2 anos e o que eu me lembro é que eu já andava e eu comecei a cair, né? Eu comecei a não ter a sustentação, tive pouca febre, mesmo porque eu tinha tomado uma dose da vacina. Muito importante. Então eu acho que meus pais não esperavam que eu fosse desenvolver qualquer tipo de patologia ou sequela em relação a isso, porque eu já tinha tomado a primeira dose. Sim. Né? Mas isso também foi um ganho para mim. Porque ganho? Muitas das... Foi, porque é o seguinte, muitas das sequelas, vamos dizer assim, que eu via outras pessoas ter, eu não tive atrofias, né? O fato de eu ter tido uma febre muito forte se desconfiou de que eu poderia ter uma consequência bem maior, por exemplo, de a polio ter pego nas 2 pernas, 100% na perna esquerda. Sim. E 20% na perna direita. Então, certo. Eu conseguia ter movimento, não tive atrofia a nível muscular, é muito pequena a minha atrofia até hoje. Eu iniciei a fisioterapia imediatamente com o doutor Alberto Alencar Carvalho, que era a referência aqui em Salvador. Olha, eu nasci em 59, vamos dizer que foi 60 a 61. Foi com 2 anos, então, o quê? 61... final de 60 para 61, 62, foi quando iniciou o tratamento, né? Com 6 anos eu fui fazer natação, isso teve um ganho muito grande para mim, em termos de equilíbrio, porque se naquele primeiro momento, com 2 anos, eu teria me esquecido como era andar, eu comecei a recuperar essa imagem eu fazendo natação, porque eu fazia aquele movimento de pedalar, porque eu não fui para a piscina rasa, não, eu já fui para a piscina funda. Ali na Fonte Nova, eu já fui na piscina funda. E aí, isso foi um ganho muito grande. Independente disso, os meus pais praticamente fizeram da sala de estar uma nova clínica, porque eu fazia fisioterapia de manhã na clínica e de tarde eu fazia em casa. Certo. E doutor Alberto tinha certas posturas que hoje a gente vê como positiva. Por exemplo, eu usei um aparelho de marcha, mas eu não dormia com esse aparelho.
crianças que na época dormiam, tinham outro tipo de acompanhamento por parte dos médicos e dormiam de aparelho, tiveram um desenvolvimento bastante diferente do meu. Então, foi importante essa orientação a respeito dessa questão. Era no particular porque meu pai era funcionário da Petrobras e tinha assistência médica da Petrobras. Que legal, né? Certo. Na minha adolescência foi que teve uma referência de um médico para fazer uma determinada cirurgia, porque na minha perna esquerda, eu primeiro consertei o pé, que ele ficou torto, aí depois ele foi adquirindo o geno valgo, né? E aí precisou de um enxerto ósseo para poder ele fazer a sustentação. Exatamente quando eu fui para o SUS, com esse determinado médico, ele fez uma cirurgia errada. Errada no sentido de precisava fazer o procedimento, mas não, esse enxerto ele não poderia ser, por exemplo, com o osso da tíbia, porque é um osso fraco. O jogador de futebol anda acabando as canelas aí exatamente porque é um osso fraco, né? Então, foi exatamente o que ele fez e praticamente 8 anos depois eu tive que refazer porque esse osso gastou, aí eu tive que tirar esse pedacinho de osso da cabeça da bacia do lado esquerdo. Certo. E aí eu tenho até hoje, né? Até hoje não tem problema nenhum. Mas foi o único momento em que eu procurei o SUS. Entendi. Porque não tinha referência realmente. Se eu estava com o doutor Alberto Alencar Carvalho e doutor Campos da Paz, que foi que me operou no Rio de Janeiro, foi sensacional, entendeu? Fui muito bem orientada, né? E na minha perna esquerda, eu tinha, vamos dizer, pé de pato, aquele pé jogado para o lado. Sei. E eu andava assim, foi a única cirurgia que eu fiz na minha perna direita. Certo. Eu consigo dirigir com minha perna direita. É lógico, com a síndrome pós-pólio, ela ficou bem mais fraca, adquiriu o geno valgo que não tinha, né? Na verdade, Amélia, todas as pessoas, depois que eu fiquei sabendo disso e eu procurei olhar, estudar e pesquisar, todas as pessoas possuem um pouco de geno valgo. Ou seja, o joelho ele tem que ir um pouquinho para trás para poder fazer o equilíbrio todo em forma de S em relação à coluna. Só que a minha é mais acentuada, aliás, a minha é bastante acentuada. E, vamos dizer assim, com a síndrome pós-pólio, o fato de eu estar com as duas pernas com esse geno valgo tem me atrapalhado bastante. Então, assim, eu assumi mais a cadeira de roda, também por causa de algumas lesões, principalmente de punho, que é a síndrome newtoniana do carpo. Mas, mesmo que eu não tivesse a síndrome newtoniana do carpo, eu acho que eu também estaria mais na cadeira por uma questão de segurança. Sim, para se economizar, para não fatigar. Exatamente, porque minha perna esquerda, ela ficou bastante solta, né? E com perigo de fratura exposta. Então, eu não vou correr esse risco. Olha assim, a minha primeira infância foi tranquila, porque eu sempre digo assim, criança tem mais sabedoria que a gente. É verdade. Então, até na minha primeira infância, nas escolas que eu frequentei, que eram escolas regulares, as crianças quase que dividiam assim o recreio. Eles gostavam de jogar baleado, eu não podia. Então, entre eles mesmos, eles já determinavam quem iria ficar brincando comigo. Que legal. E depois revezava no baleado, que era, na época, assim, era todo mundo ficava doido para chegar no recreio. Na minha adolescência, aí foi passando a adolescência. Só que assim, eu aprendi, né, com o próprio desenvolvimento, primeiro, não me sentir diferente, né? Segundo, responder certas perguntas de acordo com o meu entendimento. Eu nunca me senti assim constrangida pelo fato de eu ter algum tipo de deficiência, e isso eu levei minha vida toda e levo. Certo. Então, como o fato de... Eu acho que as pessoas que fazem um tratamento dentro de uma unidade pública, que convive com outras pessoas com deficiência, eu acho que tem uma outra postura. Olha, pai, só, eu procuro não me esconder.
certo? Eu procuro não me esconder. Eu não tive convivência com pessoas com deficiências físicas, porque eu estava dentro de uma clínica quase que particular, e Entendi. a única pessoa mais grave que tinha lá era a Maria Luísa Câmara, que andava, né, mas já estava ela andava de uma forma bastante rígida, mas ela andava. Era a única pessoa, mas assim, ela era normal fisicamente. Você olhando, era normal. Então a gente não enxerga isso. E não enxerga isso, é verdade. Então, assim, na verdade, eu gosto de salientar uma coisa. Por causa da deficiência, eu fui uma criança gorda. E aí, fui uma adolescente gorda. E isso incomodava mais do que minha própria deficiência. Eles não se incomodavam com a minha deficiência. Incomodavam com o meu sobrepeso, com a minha gordura, entendeu? Entendi. E eles não diziam assim, pô, essa menina tem deficiência, mas ela é linda. Não. Eles diziam assim, essa menina é gorda, mas tem um rosto lindo, tem um rosto lindo, mas é gorda. Aí, assim, é lógico que assim, eles tinham não chegava com tanta clareza verbal, mas a gente entende. Você primeiro, inicialmente, você se choca, mas também você cria um mecanismo de defesa. E o meu mecanismo de defesa era a melhor defesa é o ataque. Perfeito. Adorei. A melhor defesa é o ataque. Melhor defesa é o ataque. Como eu não me enxergava diferente, a questão de paquera, eu acho que eu me mostrava de uma outra forma que eu consegui lidar isso tranquilamente em relação a eu e o outro. Certo. Agora, a questão familiar deles era que às vezes virava problema. Entendi. Porque eles pensavam que não gostavam, não queriam, assim, diziam que ia ter filhos defeituosos. Entendi. Né? E realmente isso foi um problema, porque queria me diminuir perante a própria família. Então, quando eu partia por uma atitude mais agressiva, né? Então, aí é que eu não servia mesmo. Porque além de deficiente, eu era ignorante. Mas eu não ia realmente. Não, era uma forma de você se defender. Exatamente. Então, eu não ia jamais deixar que ninguém me diminuísse. Ótimo. Eu nunca deixei que ninguém me diminuísse. E teve questões assim bastante interessantes, porque teve pessoas que lutaram, teve figuras, namorados que lutavam por mim, de querer ficar, de querer lutar contra o próprio preconceito da família. Certo. Eu achava isso interessante, muito porque legal. Eles me enxergavam além da deficiência. Era muito interessante isso. E aí, como o meu casamento foi normal, a família do meu marido nunca questionou nada, né? Ele é 10 anos mais novo do que eu. Questionou meu pai o fato de eu estar namorando com a intenção de casar com um rapaz que era 8 anos mais novo que eu. Isso quando eu falo 10 anos, Amélia, é que ele tinha 19 e eu tinha 29, entendeu? Ele tinha 19, eu era 8 anos a mais. Então, ele se preocupar. Então, ele se preocupou em, por exemplo, se isso não for uma coisa verdadeira e ele chegar, me largar. Aí eu cheguei para meu pai e disse, olha, se eu sou mulher até hoje para morar sozinha, porque eu já morava sozinha nessa época, se sou mulher o suficiente para morar sozinha, né, para trabalhar, para me sustentar, para me administrar, não é homem nenhum que vai mudar isso. É verdade. Eu acho que se eu casar e ele me deixar, eu acho que o período que a gente ficou junto vai ser um ganho, vai ser um aprendizado, certo? E eu tenho bastante consciência do que eu sou, do que eu quero, e do que eu posso. Decidida. Exatamente. A família dele nunca questionou essa questão da minha deficiência, nem do meu peso. Ótimo. Assim, nós decidimos e assim foi ponto final. E tá junto. Eu engravidei. Meu primeiro filho nasceu exatamente 9 meses depois que eu casei.
Eu não tive problema nenhum na gravidez. Que ótimo. Eu trabalhei até praticamente o último mês. Como ele nasceu em março e há uns 30 anos atrás, que ele tem 32, o professor tinha 3 meses de férias, eu não precisei trabalhar os 9 meses, porque entrou nas férias, ele nasceu em março. Entendi. Né? Já o meu único problema que eu tenho é em relação à pressão alta, que eu não tenho fora da gravidez. Minha pressão é normalíssima fora da gravidez, mas é engravidar, aí minha pressão subia. Talvez relacionada à questão da circulação, provocado pela própria pólio, né? Porque em nenhuma outra situação não acontecia. E então eu cuidei dele normalmente. É lógico que eu não podia carregar ele em pé, né? Mas aí eu tive a ajuda de uma pessoa, e meu marido também. O padrinho dele do menino foi bem presente e virava à noite, ia lá fazer escala para poder Ícaro dormir, porque ele trocava o dia pela noite, Então, assim, 5 anos depois eu engravidei de novo, né? E dessa vez, minha impressão subiu de novo. A primeira gravidez eu emagreci 12 quilos, a segunda gravidez eu emagreci 8 quilos, porque eu não consigo comer comida sem sal. Não consigo. Então eu comia qualquer coisa sem sal, mas comida eu não conseguia, não consigo até hoje. É difícil. Graças a Deus, fora da gravidez eu não tenho problema de pressão. E quando eu fiz a bariátrica em 2008, e quem faz bariátrica não produz zinco, então o zinco é que dá o sabor, então eu suplemento esse zinco por causa dessa questão de alimentação. Entendi. Né? Aí eu fui encarando normalmente, eles encararam normalmente, né? Assim como meus netos hoje me encaram normalmente a deficiência, e meu neto de 2 anos chega a querer empurrar a cadeira de roda, e é muito interessante. É muito interessante porque quando eles querem que eu brinque no chão, eles pegam minha bengala. Quando eles querem que eu vá para alguma atividade que ande mais e eles percebem isso, eles trazem a cadeira. A sensibilidade, né? Que legal isso. E não foi... Eles diferenciam bastante isso e nunca foi instruído para nada em relação a isso, mas eles percebiam. É sensibilidade, né? Dentro de casa eu não tava usando bengala, porque não é tão grande assim, mas aqui a casa onde eu estou eu já ando mais. Entendi. Né? Eu já ando mais de bengala para fazer as coisas. E na natação também eu tive uma super aceitação. E como foi esse negócio de você começar a sentir a síndrome pós-pólio? Quando que você começou a perceber isso, os novos sintomas? Primeiro que eu comecei a sentir que meu joelho estava piorando. Né? Meu joelho estava piorando, então, e assim, dores articulares, né? Minha tireoide começou a funcionar diferente, né? E o TSH ele subia muito. Quando o TSH sobe, a gente perde o ânimo completamente, né? Tanto que meu técnico já dizia, olha, já está na hora de fazer exame, porque você está muito lerda. Você chega aqui na beira da piscina, fecha o olho e parece que quer dormir. Falta de energia. Fadiga, Fadiga, e você é paciente da neuromuscular? Da neuromuscular. Inclusive, nessa época foi que eu nunca tive problema com meu sobrepeso, tanto que eu bati um recorde mundial com 100 quilos. Uau. Mas, a partir desse momento em que a pólio ela começou a se agravar, né, eu percebi que eu tinha que dar um jeito naquele peso, porque eu já dava 7 passos e parava pelo menos uns 3 minutos, aí eu tinha que sentar para meu joelho, vamos dizer assim, esfriar, porque ele ficava queimando, para eu voltar a andar. E aí eu disse, alguma coisa está acontecendo. Eu disse, olha, eu não vou perder a minha mobilidade nem a minha independência por causa de peso, posso perder por qualquer outro motivo. É verdade. Então, eu sou assim, é para fazer isso, vamos fazer. Se é para melhorar, vamos fazer. Então, a bariátrica surgiu como solução para isso, não me arrependo, faria tudo de novo. Desde 2008 eu mantenho o peso, lógico que a pandemia todo mundo engordou, mas eu já estou de novo no trilho.
de novo no trilho, porque eu penso nessa questão do joelho. Eu não sou Isso. cadeirante 100%. E se eu fico um tempo assim na cadeira, minha panturrilha e meu pé fica muito inchado. Tem que fazer Muito inchado. exercício, né? Na verdade, a gente tem que equilibrar Exatamente. exercício e descanso, né? Não Exato. pode cansar demais Exato. e também não pode não fazer nada, senão vai atrofiar, né? Na verdade, eu tive o contato mais com a síndrome pós-pólio, vamos dizer assim, há uns 10 anos, porque tinha colegas minhas de natação que já me falavam sobre isso, e eles falavam, tem que parar, e eu falava para elas, rapaz, não para não, diminui, mas não para, porque se vocês se entregarem, amanhã vocês vão estar dependentes de uma cadeira de roda, dependendo de uma cadeira de roda, isso não é problema, mas se você tem uma forma de se locomover melhor, porque você vai de imediato. Não, eu posso depender 100% da cadeira de roda para não ter dor, uma série de coisas, mas no momento, enquanto eu estou podendo fazer qualquer tipo de movimentação, eu não vou abrir mão disso. É só você saber equilibrar, né, na verdade, o cansaço, para não chegar a entrar na fadiga mesmo. E esse cansaço tem hora marcada, né, Amélia? Tem. Medo. Olha, assim, com o esporte que eu adotei, né, eu digo assim, o meu maior medo é a dependência. Perfeito. É o meu maior medo. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer a cirurgia do cinamento do túnel do carpo agora, dia 22. Aí, eu já fico pensando, antes disso, nessa questão da dependência. Porque eu vou operar a mão esquerda, eu ando de bengala, ando de cadeira. Como é que vai ser isso? Então, eu começo a ficar meio claustrofóbica. Meu filho trabalha, meu marido também trabalha, dá aulas de manhã e de tarde. Então, eu tenho que administrar de uma forma de que esteja tudo ok durante o período que eles estão ocupados. O meu maior orgulho é ter passado por tudo isso e estar aqui ainda ativa, ainda tendo projetos, tendo planos, né? Eu ter conseguido, Amélia, porque o perfil de quem teve pólio na minha época, pois eu tenho 61 anos e estou aí na ativa mesmo. Eu fui atleta do ano no ano passado, fiz 2 competições. Esse ano, com toda essa pandemia, antes do lockdown total, porque acho que a gente teve o nosso próprio lockdown, né? É verdade. A gente ficou preso dentro de casa. Então, eu consegui fazer 2 competições, e nessas 2 competições eu consegui 10 medalhas. Né? Nossa, então, foi no início do ano, logo depois do carnaval, né? E aí eu disse, olha, hoje eu já voltei a malhar, mas não tem piscina. Eu sinto falta disso. Eu tenho uma lesão de ombro provocado pela própria natação, porque eu já fiz mais de 300 travessias no mar, fui campeã de vários circuitos, fui a primeira para-atleta a fazer Mar Grande Salvador, fiz 2 vezes. Então, a água para mim é fundamental. E a falta dela me prejudica muito. As pessoas perguntam, como você se apaixonou pela natação? Eu digo, porque eu tenho uma liberdade dentro d'água que eu não tinha fora dela. Se eu estivesse numa piscina, eu consigo andar uma piscina na cintura, eu consigo andar com minhas 2 pernas. O meu orgulho é de ter passado por tudo isso, não ter queimado etapas. Certo. Não ter queimado etapas. Eu passei pela universidade, não pude me formar em arquitetura por causa da falta de acessibilidade, mas eu já tinha 2 formações. Era assim um complemento, porque eu digo assim, eu gostava de derrubar a parede para fazer reforma. Consegui isso, era fazendo, eu fiz até o 5º semestre, consegui trabalhos, fiz concurso público, passei na Odebrecht, por exemplo, passei no Polo. Então, não pude ficar, logicamente, porque no Polo tinha a questão de você sair rapidamente. Entendi. E a gente não tem condição de sair rapidamente. É verdade. E na Odebrecht fiscalizei obras em relação aos materiais. Não tinha nada de eu estar lá medindo nada para construir nada, porque não tinha, na época não tinha nem ainda essa etapa do curso.
Certo. Mas eu ajudava nos projetos, era uma coisa que eu gostava de fazer realmente, e fica aí essa experiência toda. Então, assim, eu não queimei etapas, eu fiz tudo o que eu quis fazer. Olha, eu digo assim, a minha vitória dentro do esporte, né? Eu acho que abre muitos caminhos, né? Abre muitos caminhos para que as outras pessoas superem algumas limitações através do esporte. Isso é muito importante porque, além a questão familiar dessas pessoas com deficiência, é que a família assume um papel que nem sempre é dela, né? E coloca dentro da pessoa com deficiência um sentimento de dependência, de incapacidade, que às vezes ela absorve. É verdade. Muitos não absorvem. E isso aí, o meu orgulho em relação à minha trajetória, tanto fora no esporte quanto fora no esporte, é dar visão a essas pessoas. Se eu conseguir, você consegue também. Eu acho que nós temos que fazer o melhor dentro da nossa condição, do momento. Mas quando eu digo o melhor, é sair realmente da zona de conforto, né? E fazer mais do que as pessoas dizem que você é capaz. Se nessa pandemia a gente descobriu, ressignificou tantas coisas, né? Se a gente conseguiu manter um pouco de atividade para a gente superar a falta de força, as dores que a gente tem, com certeza aumentaram, né? Eu praticamente fiquei quase que 90% usando a cadeira de roda nessa pandemia por falta exatamente dessa falta de atividade. Então, acredite, e mesmo na sua condição atual, faça o seu melhor. Se supere, que você tem capacidade. E uma das formas que eu sempre digo assim, que a gente pode estar conseguindo essas novas conquistas, é a gente lutar pelos nossos direitos, né? A gente tem que batalhar pelas políticas públicas, porque nós temos o direito de estar onde precisamos. Você conseguiu isso porque você tinha um plano de saúde, você tinha um carro, né? Eu me sinto realmente privilegiada de ter conquistado isso, mas eu também poderia ter nascido numa família bastante abastada, mas que não me desse a condição de independência. É isso que eu quero que eles entendam, né? Que foi uma coisa de conquista. E se eles não têm, eu já fui para a rua fazer matéria na cadeira de roda e vi a dificuldade das calçadas, vi a dificuldade de como o transporte público funciona ou não funciona. Então, a gente tem que lutar por isso. As vagas realmente têm que ser respeitadas. Nós temos que ter acesso em todos os lugares que nós precisamos ir. Certo? Então, nós temos que estar ligados a pessoas que façam a diferença e que pensem em nós. Independente dessa questão, se chega num determinado lugar que o acesso não é 100%, vá e aproveite os 50%, mas Exatamente. Não deixe de ir. Eu acho que, assim, em relação à própria síndrome pós-pólio, eu acho que o que está faltando aqui é realmente profissionais, uma equipe multidisciplinar que atendam as pessoas, porque só tem uma profissional aqui dentro da Escola de Medicina e é super difícil. Eu tenho uma questão na Petrobras para resolver, né, em relação à pensão por morte que eu tenho direito, né, e não consigo porque eu preciso de um diagnóstico. Será que eu vou ter que ir para São Paulo? Não me importo de ir, vai ser um prazer lhe ver. Mas eu também acho. Pessoas que têm mais dificuldade de viajar, poderia ter uma equipe aqui para poder estar atendendo essas pessoas, estar dando mais conforto e mais informação. Em relação à qualificação dentro do estudo, por exemplo, ter escolas com acessibilidade, faculdades com acessibilidade, cursinhos com acessibilidade, porque só assim a gente vai conseguir. E até eu sou muito
cética em relação a regime de cotas para portador de deficiência, é porque eu acho que deixa eles um pouco na zona de conforto. Não, eu quero agradecer a você, certo? Quero agradecer a você essa oportunidade, porque a gente, de qualquer maneira, está esclarecendo um diagnóstico que muitas pessoas passam e não sabem o que é. Não sabe o que é. E a síndrome pós-pólio pode atacar várias coisas. Não é só a questão de força, né? Não é só de dores articulares, perda de massa muscular. Ela pode atacar qualquer órgão. Minha voz, só para você ter uma ideia, eu fazia back vocal. Eu não posso mais fazer back vocal, porque afetou um pouco minhas cordas vocais. Minhas cordas vocais ficaram menores. Vamos dizer assim, minhas cordas vocais não ficaram menores. O tom da minha voz ficou menor. Baixou. Então, eu não alcanço certas notas. Mas pode atacar qualquer órgão do nosso corpo. É um alerta. Então, é um prazer estar aqui falando com você e falando para todo mundo o que é que a gente pode ter, o que a gente pode fazer para poder assim, melhorar. Informação é o que nós precisamos. Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo, né? E vamos para frente. Para frente que é o caminho, isso mesmo, Mônica. Eu estou encerrando beijo aqui o nosso super beijo, brigadão de você disponibilizar esse tempo para ajudar a gente, que você é um mega exemplo para todos nós, tá? Agradecemos a Mônica pela bela entrevista que nos transmitiu coragem, fé, garra pela vida. E já fica aqui o convite para que você volte ao nosso canal e nos conte as novidades que você vem fazendo no esporte e também sobre o seu livro que você está para lançar. Então fica aqui um agradecimento também a todos que ficaram até o final do nosso vídeo. Clique no sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu dislike ou o seu like se você gostou e compartilhe o nosso vídeo. Obrigado, pessoal.